Livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz assim: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Levante a sua mão e diga assim: eu creio no poder da oração. Somente isto, sentem aí. Glória a Deus. Prestem atenção, podem glorificar a Jesus, como não? Através da sua palavra, Jesus Cristo nos revela a força da oração. A força da oração. Ele nos diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isto quer dizer que não há limites para o poder da oração. Não há limites para o poder da oração. Podemos ver que Deus se compromete com o homem e mulher de oração. Toda mulher, todo homem de oração, toda pessoa que ora, não por desespero, mas ora por propósito. Porque existem as pessoas que elas só oram quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não estão indo ao seu modo. Essas pessoas correm imediatamente, tanto para orar, como para suplicar, pedir a outras pessoas que orem por si. Mas existem as pessoas que elas, independente de qualquer coisa, estão sempre em oração. E estas pessoas, elas fazem isto porque já tiveram em seu coração a revelação de Cristo sobre a força da oração. Deus se compromete em responder à oração de pessoas sinceras, de pessoas comprometidas, de pessoas que valorizam este método, que não foi uma invenção humana, não foi um homem que achou e que trouxe a ideia ou o método da oração, mas a oração é algo que, na verdade, é um mandamento de Deus. Deus é que, primeiramente, ensinou. Quando ele fala, por exemplo, em Jeremias, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, ele ensinou, ele está ensinando. Jesus, ele estressou, ele gastou, ele empregou bastante tempo ensinando os discípulos a orar. E Deus colocou em meu coração. E nós temos aí uma série de mensagens onde estamos falando sobre a oração. E hoje eu quero falar sobre 7 verdades sobre a força da oração. 7 verdades sobre a força da oração. A primeira verdade que eu gostaria de falar sobre a oração é que a promessa de Deus não se compromete com nenhuma outra coisa a não ser a oração. Quando Deus quer fazer alguma coisa, quando alguém quer alcançar alguma promessa de Deus, esta pessoa deve ir a esta promessa através da oração. Deus promete em sua palavra, olha aqui, Jeremias 33:3, ele dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Então aqui Deus está fazendo uma promessa. Deus está dizendo assim: clame e eu respondo. Deus está dizendo: se você clamar, eu prometo responder. Deus está dizendo: se você levantar a sua voz e clamar a mim, eu te responderei, eu abençoarei você, eu salvarei a sua família, eu prosperarei a sua vida, eu te darei saúde, eu te darei paz, eu abrirei as portas. Então isto é uma promessa. E Deus, ele se compromete em cumprir suas promessas se nós estivermos
em oração e acreditarmos na força da nossa oração. O Senhor Jesus, ele nos ensina no texto que lemos de Mateus 21, 22, ele diz tudo. Quando ele diz tudo que pedis na oração, ele está dizendo assim, não há limites. Ele quer dizer que não há limites para a oração. A oração pode derrubar muros. A oração pode remover montanhas. A oração pode abrir o mar. A oração pode acalmar o vento. A oração pode abrir o céu. Então não há limites. Jesus disse tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Então, a primeira verdade sobre esta realidade é: a promessa de Deus não se compromete com nenhuma outra coisa a não ser a oração. Ou seja, quer alcançar alguma coisa da parte de Deus, quer que alguma promessa em sua vida se cumpra, ore. Ore, levante a sua mão e diga: eu vou orar. Mais forte, eu vou orar. Segunda verdade sobre a força da oração: os propósitos de Deus não dependem de nenhuma outra força como a força da oração. Exemplo, Jeremias 29, 12. Olha o que Deus diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então observe, o que você imaginar, o grande propósito que Deus tem para comigo, o grande propósito que Deus tem para consigo, o grande propósito que Deus tem com a sua família, depende do quanto você está disposto ou disposta a orar. Deus tem um propósito. Eu sei, Deus tem um propósito comigo. Mas eu não posso ficar aí de braços cruzados, olhando para cima, dormindo o dia todo, esperando que o propósito de Deus por si só se cumpra em minha vida. Mas eu sei que há um propósito de Deus. Deus tem um propósito. Deus já falou. Deus já levantou o vaso. Deus usou alguém na profecia. Deus usou alguém em uma revelação. Deus usou alguém na palavra. Falou que tem um propósito comigo. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso orar, porque os propósitos de Deus não dependem de nenhuma outra força. Pode ter, tudo bem, eu preciso do apoio humano, mas o apoio humano apenas não irá fazer com que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Então, eu creio, Deus pode usar o homem, Deus pode usar alguém, Deus pode usar de alguma forma, mas eu preciso me comprometer com a oração. Terceira verdade sobre a força da oração: a palavra de Deus estende-se e gera resultados através da oração. Quando nós oramos, a palavra de Deus vai se estendendo, Deus vai abrindo um leque para você. Quando você se dispõe a orar, Deus começa a trazer verdades sagradas para você se basear e se fundamentar nela. Quando você se dedica à oração, Deus começa a abrir horizontes que antes você não conseguia enxergar. Quando você se aplica e acredita no poder da oração através da sua palavra, porque todos esses ensinamentos que nós falamos sobre oração, eles são originados da palavra de Deus, são direcionados pela palavra de Deus. Então, na proporção que você vai orando, Deus vai abrindo. Deus vai abrindo o livro para você. Deus começa a te revelar coisas. Deus começa a te mostrar coisas que não mostrou para outras pessoas. Deus começa a te dar pregações que não deu para outras pessoas. Deus começa a te dar visões que não deu para outras pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus estende-se e gera resultados através da oração. Atos capítulo 4, versículo 31. A Bíblia vai nos mostrar que quando os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles estavam sofrendo aquela perseguição, Pedro, nós vemos Pedro e João juntos, sofrendo uma perseguição. O que é que eles fizeram? Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eles estavam dentro de casa, com medo, por causa da perseguição que estava lá fora, devido ao milagre de Atos 3, na porta do templo, quando o paralítico foi curado, através da oração deles. Vejam que a oração, quando nós oramos, o inferno, ele começa a agir.
ele começa a se levantar. Não pense que você vai ficar orando aí, as bênçãos vão ficar sendo derramadas e as coisas não vão acontecer. Quando nós começamos a orar, o inferno começa a se mover, o inferno começa a lutar, mas a Bíblia nos dá a resposta. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só. Então, quando eles oraram, o lugar, além de um lugar onde eles estavam reunidos, haver se movido, porque os propósitos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela estende-se e gera resultados. Eles estavam ali preocupados, e agora essa perseguição, oramos, curamos um paralítico na porta do templo, agora o diabo se levantou, o que é que nós vamos fazer? A perseguição está aí, não, vamos nos curvar, vamos correr, vamos fugir, não, a Bíblia diz que eles foram orar, e quando eles oraram, o que aconteceu? A presença de Deus, cumprindo com a palavra, porque a palavra de Deus gera resultados. Por que é que o diabo muitas vezes prende as pessoas para as pessoas não vir ao culto de ensinamento? Porque não quer que as pessoas descubram a verdade. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela se estende e gera os resultados. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo que alguns foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando você se enche do Espírito Santo, quando você ora, quando nós oramos, acontece um movimento. Nós estamos aqui nesta manhã, propósito de jejum, de oração. Nós estamos aqui para aprender sobre a oração. Nós não viemos aqui para aprender sobre a vida dos outros. Nós viemos aqui para aprender sobre a oração. E a Bíblia Sagrada está nos ensinando. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E quando nós anunciamos com ousadia a palavra de Deus, o que acontece? A palavra de Deus gera resultados em nossa vida. Terceira verdade, ou seja, quarta verdade sobre o poder da oração. Quando nós acreditamos no poder da oração, a quarta verdade é: a ação de Deus permanece e avança à medida em que nos aplicamos e confiamos no poder da oração. Quando nós nos aplicamos, quando nós acreditamos na força da oração, quando nós entendemos o que é a força da oração, o que é que acontece? Nós vemos aqui que Deus entra em ação. A ação de Deus permanece. Não é aquela ação tipo como na vida de Sansão, que o Espírito de Deus vinha apenas naqueles momentos necessários, mas quando nós nos aplicamos à oração, quando nós acreditamos no poder da oração, uma grande verdade é: a ação de Deus permanece. Deus quer que a ação dele permaneça na sua vida o tempo todo, para na hora que você imaginar, na hora que você nem imagina também, você pode ter a manifestação do poder de Deus na sua oração. Então, que os seus lábios, a sua boca esteja cheia de oração, que o seu coração esteja cheio de oração, porque Deus promete que a ação dele permanecerá. Aleluia! Um exemplo muito grande da ação de Deus permanente através do poder e da força da oração, Atos 16, do 25 ao 26. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas na prisão, os outros presos estavam lá, desconsolados, quem sabe reclamando da vida, reclamando do que estava acontecendo. Mas Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz, perto da meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando e louvando. E foi o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus, agora aqui a ação de Deus traz a sua ação poderosa através de um terremoto. Deus trouxe a sua ação poderosa através de um terremoto. E a Bíblia diz que um grande terremoto moveu aquele lugar, agiu naquele lugar. E a Bíblia diz que as prisões de todos foram soltas. Então, quantos parentes nossos que estão em prisões, aprisionados pelas cadeias malignas? Quantos de nós que temos parentes que estão jogados por aí em vícios? Quantos aí que têm filhos que estão vivendo no mundo da violência,
viciados em drogas e em coisas semelhantes. Quantas pessoas que têm filhos desviados, que não querem nem saber, nem querem ouvir falar da igreja, nem do evangelho de Jesus, mas você criou desde criança no evangelho e hoje ninguém quer ouvir falar de Cristo. Mas se você acreditar na ação permanente de Deus, através do poder da oração, seus filhos serão alcançados, sua família será liberta, o poder de Deus fará a grande obra e o nome de Jesus Cristo será glorificado. Quinta verdade importante sobre a força da oração. Os profetas, os apóstolos insistiram na utilidade, força e necessidade da oração. Então isso não é uma coisa apenas para nós, mas isso é antigo. Nós vemos aqui a grande realidade que a palavra de Deus está falando. Os profetas, os apóstolos, eles insistiram na utilidade da oração, enfrentaram momentos difíceis em suas vidas, mas aqueles homens acreditaram no poder da oração. E nós vemos um exemplo, por exemplo, nós podemos falar de Abraão. Abraão foi um homem de oração. Nós vemos Moisés orou e Deus abriu o mar. Nós vimos Josué orou e o sol parou. Nós vemos Davi venceu o gigante Golias através de uma oração rápida, aleluia. Nós vemos Elias orou e Deus mandou fogo descer do céu. Nós temos N exemplos de homens de oração, que viveram na oração, que insistiram na oração, que nos deram exemplo de oração, e por isso nós estamos aqui nesta manhã em oração, para a glória de Deus. Sexta verdade importante sobre a força da oração. A oração é a única condição, preste atenção, a oração é a única condição que glorifica o Pai e honra o Filho. Ou seja, nós vemos aqui que a oração, na realidade, ela é a única condição que glorifica o Pai e honra o Filho. Nós vemos que em João 14:13, o Senhor Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós aprendemos estas verdades sobre a oração, nós passamos a compreender que quando oramos em nome de Jesus, nós estamos honrando Ele. Por isso que a igreja, semana passada, em outra mensagem que eu trouxe aqui, eu falei sobre princípios invioláveis em relação à oração, que é justamente orar em nome de Jesus. Então nós vemos que quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós honramos o Filho. Nós estamos honrando Jesus, porque nós estamos indo a Deus em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós oramos, nós honramos o Filho e glorificamos o Pai. Por isso que ele diz aqui: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com essa verdade? Ele está querendo dizer assim: orem em meu nome. Se vocês orarem em meu nome, vocês estarão me honrando. Se vocês orarem em meu nome, vocês estarão me honrando, e enquanto vocês me honram, o nome do meu Pai é glorificado. Olha que coisa linda. Aleluia. E a sétima verdade sobre a força da oração, para encerrarmos, é: através da oração, Deus pode nos suprir no presente, mudar o futuro, transformar situações e glorificar o nome do seu Filho, Jesus, em nossas vidas. Então observem só, gente, a oração, ela tem o poder de moldar o futuro. Nós temos um exemplo muito grande. Qual o exemplo? Nós temos o exemplo no livro de Esther. Nós temos o exemplo de quando Esther convocou o povo para jejuar 3 dias e orar. Nós temos
o exemplo de Esdras, nós temos o exemplo, N exemplos, como por exemplo, o exemplo de Jonas. Nós vemos Jonas capítulo 3, nós vemos como o povo de Nínive, um povo rebelde, um povo cruel, um povo que a maldade já tinha chegado à narina de Deus, e Deus disse: eu vou exterminar, eu vou fazer aqui, eu vou extinguir este povo. Mas eles oraram, jejuaram, e Deus mudou o destino deles. Então observem a oração, a força da oração. Gente, a oração tem uma força muito grande. Através da oração, Deus pode nos suprir no presente, ou seja, Deus pode trazer provisões para nós, provisões agora. Deus pode agir hoje, Deus está agindo hoje, de fato, Ele está agindo agora. Mas esta mesma oração que faz Deus nos suprir no presente, é a mesma oração que, através dela, da força desta oração, Deus pode mudar o futuro. Muitas vezes pessoas estão condenadas, muitas vezes pessoas estão até mesmo desenganadas, mas que só, eu só vou te dar tantos meses. Mas Deus, através da oração, pode mudar o futuro destas pessoas. Nós vemos que tem pessoas aí que nós olhamos e no consenso natural, na óptica humana, olhamos assim, não tem jeito para esse homem, não tem jeito para esta mulher, mas através da força da oração, do poder da oração, Deus pode mudar o futuro daquela pessoa. Não subestime ninguém, não subestime as pessoas, não desengane ninguém, não dê palavra de desânimo para ninguém, não dê palavra de desesperança para ninguém, mas dê uma palavra de oração. Mostre para elas o poder da oração, mostre para estas pessoas a força da oração, mostre para elas que a oração faz com que Deus nos supra no presente, mude o futuro, transforme situações, e através da nossa fé, em nome de Jesus Cristo, o nome dele seja glorificado. Aleluia.